Lenin Franco, sócio-diretor da agência 94 Marketing e Futebol, né? É o nosso entrevistado dessa semana do Bate-Bola. Lenin tem muita experiência no marketing esportivo e vai ser muito importante, uma área muito importante projetando Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, Copa do Mundo 2027, que vai ser aqui no Brasil. O Lenin tem passagem por clubes como Cruzeiro, Botafogo, Bahia e até abril desse ano era o diretor de marketing da CBF. Já quero agradecer o Lenin por ter aceitado o convite. E Lenin, eu já começo falando sobre essa projeção para as Copas do Mundo. Mas vamos falar primeiro da Copa do Mundo de 2026. Como que você projeta o marketing, o acesso de marcas ao evento, levando em conta que o evento vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá, mas a maioria dos jogos ali nos Estados Unidos, que é um país que utiliza muito aquela estratégia do espetáculo, né? Transforma o jogo em um espetáculo, é um evento, o que é sempre muito importante para a ativação das marcas. Como que você avalia que vai ser essa Copa do Mundo para as marcas, os patrocinadores, enfim, quem tiver interesse em aparecer no evento? Primeiro, agradecer novamente o convite, Marcel, agradecer também a todos que acompanham o Estadão. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu acho que a Copa do Mundo dos Estados Unidos ela é muito emblemática, né? Porque, primeiro, para o brasileiro tem uma questão afetiva, né? Porque ganhamos uma Copa lá em 94, e inclusive o nome da agência é 94 por conta dessa Copa. Porque a gente entendia que a seleção de 94 é uma seleção que ela não é a mais badalada, mas ela é uma seleção muito unida, que inclusive tem aquela coisa emblemática, né, deles entrarem de mãos dadas. É uma seleção que, quando não vencia no talento, vencia na vontade, e esses são atributos que a gente traz para a nossa agência. E também 94, pela faixa de idade dos sócios, foi a primeira Copa, assim, vamos dizer assim, de acompanhar mais vivamente, né? Eu ainda acompanhei 86 e 90, mas era muito pequeno. 94 foi a primeira daquela que a gente assiste todos os jogos e não quer parar de ver. Então, os Estados Unidos já tem esse fator simbólico para a gente, e também por ser um país que influencia muito o consumo no Brasil. Então, veja que as famílias, né, as famílias, obviamente, com poder aquisitivo para isso, viajam para Disney e passeios nos Estados Unidos. Então, já vamos dizer assim, um território economicamente de gasto, né? Então, isso eu acho que contribui muito para o acesso das marcas, que as marcas entendem que, de alguma maneira, ela vai conversar com um público que é um público que tem poder econômico para poder investir, né? Então, isso eu acho que vira um atributo diferente, por exemplo, do que ser a Copa do Catar, que é muito mais difícil para ir, mais distante, uma logística muito mais cara. Então, eu acho que vai ser um facilitador para aproximar as marcas dos torcedores nesse próximo ciclo. Pensando um pouquinho aqui no Brasil, a gente tem o Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, uma novidade, né? Um dos técnicos de ponta, né, do futebol mundial, e que eu acho que é um fator interessante, claro, para as marcas hoje já associadas à CBF, mas também para marcas que pretendem se associar ao evento, né? Você ter o Ancelotti, enfim, como técnico da seleção, inclusive eu imagino que ele vai ser um alvo, digamos assim, de várias marcas. Até se puder contar se já tem empresas que trabalham com vocês que já querem. Pô, vamos falar com o Ancelotti para ver se ele anuncia. Esse fator muda um pouquinho esse cenário? Sem dúvida. O fator Ancelotti, ele traz não só da parte técnica, né, vamos dizer assim, a demanda reprimida que o torcedor tinha, né, de ter um peso de alguém tão vencedor, mas ao mesmo tempo traz também uma demanda das marcas. Então, as marcas realmente querem, já foi procurado por algumas para iniciar algum tipo de negociação com ele. As negociações não acontecem com ele, efetivamente. Quem cuida muito da carreira dele nesse lado comercial é a esposa. Então, as negociações são com ela. Porém, ele é muito criterioso no sentido de fechar essas oportunidades. Ele só já deixou claro que para ele tem que fazer muito sentido
com o histórico, né, de vida, de carreira dele, então tem que ser alguma marca que tenha alguma ligação dentro dessa perspectiva, para que ele faça acreditando no que ele está fazendo. Então ele não vai fazer por dinheiro, né? Ele só quer realmente se envolver com marcas que tenham algum atributo que converse eu diria, com a trajetória dele. Então, eu diria que esse é o primeiro filtro. Aí, após isso, vira um filtro econômico, porque, obviamente, também a negociação com ele não é real. Basta lembrar Bem isso. disso, que a A CBF, negociação dele vai a ser em euro. CBF, a CBF sabe muito bem isso. Mas ele citou algumas marcas, ou a esposa dele, no caso, citou algumas marcas que ele poderia trabalhar, assim? Tem, ela já citou algumas, não posso nomeá-las aqui, mas Não, assim, não marcas, mas segmentos, por exemplo, assim, segmento, sei lá, automotivo, enfim. Não a marca bem, específica, mas o segmento. de segmento não chegou a falar. Obviamente ele tem algumas restrições, inclusive contratuais, né? Bebida alcoólica, apostas, tabaco, tudo isso é vetado já em contrato. Mas tudo que é ligado à saúde, performance, investimento financeiro, tudo isso pode ser atributo que converse com ele. Ou até brasilidade. Uma coisa que ele se interessa muito é nas brasilidades, né? Então a gente tem marcas brasileiras que são muito famosas fora. Então, algumas que ele já vamos dizer assim, cliente, né? Por marca de sandália, enfim, só que dando exemplos de marcas que são muito conhecidas lá fora. Então, esse tipo de coisa para ele já são coisas que ele sente à vontade. Mas, de fato, tem que ter uma história para contar bacana e que ele goste da história que a gente vai contar. E aí o mercado, eu diria que hoje o mercado está tentando se ajustar para ver quem é o primeiro que consegue fisgar ele. Não, né, eu acho que vai ser um nome, mas, também temos os jogadores, né, que enfim, que a seleção brasileira, inclusive o Estevão, a agência, a tua agência de vocês, ela trabalha com a imagem do Estevão, que hoje, com certeza, a principal revelação do futebol brasileiro, né, recentemente saiu do Palmeiras para jogar no Chelsea. E como que tá também essa relação? É claro que a convocação só sai em maio do ano que vem, a gente imagina que o Estevão vai estar, mas depende de vários fatores, tem lesão, tem rendimento, tem várias coisas que acabam influenciando. Mas essa questão também, por exemplo, do Estevão especificamente, assim, já tem um trabalho para a Copa do Mundo e também aproveitando como que é o trabalho dessa mudança, né? Porque uma coisa é trabalhar o Estevão jogando no Brasil e outra coisa é trabalhar a imagem dele jogando na Premier League, né? Isso. Vamos lá, dividir a resposta em duas partes. Em relação ao planejamento de Estevão, é óbvio que a gente projeta a Copa do Mundo, né? Seria o caminho natural. Um monte de coisa pode acontecer, mas a gente projeta que ele esteja. Nessa projeção, a gente entende que Estevão tem alguns atributos extracampo, que são atributos que contribuem muito para o lado comercial, né? Então, ele é um menino de 18 anos, altamente tecnológico, né? Porque ele é de uma geração tecnológica, que é a geração Z, então ele conversa muito com esse público. Ele é um menino com a estrutura familiar muito bem sólida, então, eu diria com também características assim de atributos éticos e morais que também não conversam com todas as marcas, então a gente também faz um filtro em relação a isso. Ele, e no fato dele ir para a Inglaterra, inclusive ele foi para a Inglaterra no sábado, ontem foi a apresentação dele no Chelsea, a apresentação oficial. Hoje ocorreu um evento no estádio, que já é um evento para apresentação para os torcedores, que ele e outros contratados também passaram. Mas do nosso lado, a gente vai ter uma pessoa da nossa equipe morando lá em Londres para acompanhar ele, porque a gente entende que tem que ter, de fato, esse acompanhamento dia a dia, porque não é só acompanhamento, vamos dizer assim, do lado comercial, né? Mas também para ajudar ele na adaptação. Então, você ter alguém com quem ele já tem uma relação vai ajudar ele e a família ele a se adaptar mais rápido, né? É um trabalho que a gente faz em conjunto com a Lynx, que é a empresa que administra a carreira dele. Então, a 94 cuida da imagem, mas a Lynx é quem cuida da carreira. Então, é um trabalho em parceria das duas empresas, tem funcionado super bem.
Graças a Deus o Estevão está muito confortável sempre com esse atendimento e a gente pretende amplificar ele lá em Londres. A gente está agora com uma equipe com 4 pessoas lá, estão fazendo toda a parte de conteúdo, né? Dessa chegada dele, desse início de adaptação, primeiros treinos. Então, a gente fez tudo muito alinhado com o Chelsea, com o staff do empresário dele, e a gente entende que, de fato, ele é um asset grande, assim, para se trabalhar e tudo der certo e ele for para a Copa do Mundo, porque ele, a gente pode dizer aí que depois de Neymar, né, ele é considerado, vamos dizer assim, o talento mais puro do futebol brasileiro. Não, com certeza, com certeza. A tendência é ele ir mesmo, a não ser que aconteça alguma uma coisa extracampo não, é dentro do campo ali, lesão, alguma coisa assim, mas não vai acontecer não, não vai acontecer. Lely, projetando a Copa 2027 feminina, que vai ser aqui no Brasil, as marcas já estão se interessando, já procuraram, ou ainda tá muito frio, né? Enfim, eu acho que é assim, até por ser uma Copa feminina, talvez o start aconteça depois da Copa masculina, né? Que as marcas estão procurando, só a partir do ano que vem, né? Eu diria o seguinte, assim, e aí eu vou dar um panorama até de quando eu ainda estava na CBF. Então, desde o ano passado, as marcas já tinham um movimento, eu diria que inicial, mas ainda muito raso do entendimento da Copa. Desde quando a gente conseguiu confirmar a Copa no Brasil, algumas marcas já diziam, pô, a gente quer conversar exclusivamente sobre futebol feminino, mas ainda numa conversa muito preliminar. Como tem a Copa de 26, e as empresas trabalham com planejamento ano a ano, eu não tenho dúvida que o foco das empresas agora ainda é Copa 26. Porém, quando chegar em julho do ano que vem, pós-Copa só vai se pensar em Copa 27. E aí a gente vai ter alta atratividade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque a Copa Feminina no Brasil, eu acho também que ela traz componentes importantes, assim, o futebol brasileiro, principalmente o futebol feminino, tem crescido vertiginosamente. A gente tem uma seleção que, particularmente, eu acho a geração mais talentosa que já tivemos, com jogadoras realmente assim, num nível altíssimo, não desprezando as que vieram antes, que foram desbravadoras, né? Construíram e calçaram esse caminho para elas hoje aqui, mas essa geração realmente é muito talentosa. A gente tem uma comissão técnica com a mentalidade muito forte de campeã. Então, o Arthur Elias, inclusive, acho que 70% ou 80% desse elenco passou pela mão dele em clube. Então, ele já conhece elas realmente muito bem. Então, desse lado desportivo, eu acho que a gente tem grande chance. Além disso, Copa do Mundo no Brasil, há uma demanda, né? 2014 as pessoas amaram ter a Copa do Mundo aqui, e a gente hoje está mais estruturado do que estava em 2014, né? Então vale lembrar que várias obras de infraestrutura não ficaram prontas para 2014, estão prontas para 2026. Então a gente vai ter as cidades muito mais preparadas para receber esse público de fora. Então isso também conta muito. E o governo federal já mostrou que abraçará a Copa, assim como foi a Copa de 2014. Ou seja, dia de jogo do Brasil, é feriado, então vai ser realmente uma mobilização para que a Copa seja a maior Copa feminina de todos os tempos. E a gente acredita muito que pode ser a grande virada de chave comercial do futebol feminino no Brasil. O Brasileirão vai parar, já foi avisado, né? Realmente vai ser o evento. E tem obra que estava para 2014, que eles voltaram a fazer agora em Fortaleza, por exemplo, tem um VLT que ligaria o aeroporto até o Castelão e era para estar pronto em 2014, mas acho que agora vai ficar pronto para 27. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou de Salvador, né? Sou baiano, e na época de 2014, o metrô de Salvador, inclusive, era uma piada, vamos dizer assim, piada interna. Era chamado de metrô calça curta, porque ele era uma linha de 4 quilômetros. Então era muito curtinho, era só para levar a porta do estádio. Hoje, vamos considerar aí 11 anos pós a Copa,
Se você desembarcar no aeroporto de Salvador, você já pega metrô do aeroporto e para na porta do estádio. Então, assim, a cidade está atravessada de linha de metrô. Então, a estrutura muito melhor, os hotéis. Então, eu acredito que experiências como essa vão ser muito melhores do que foram em 2014. Dani, falando um pouquinho da tua passagem pela CBF, você chegou em 2023, né? Saiu agora em abril. E como diretor de marketing, e nesse teu período foi fechado o contrato novo com a Nike, né? Um contrato longo até 2038. Não vou te perguntar detalhes contratuais, nada disso. Mas como que foi esse processo, né, de renovar com a Nike? A gente sabe que havia outras empresas interessadas na seleção brasileira, né, a Adidas, por exemplo, a gente sabe que estava interessada. Como que foi essa negociação? E um dado interessante, né, desse acordo novo que foi divulgado, inclusive até pela CBF, foi o fato da CBF finalmente vai receber royalties, né, pela venda de camisas, coisa que nunca recebeu, né? Contrato antiguíssimo, é o mais antigo. Como que foi essa negociação? Imagina ter sido uma negociação longa e a inclusão dos royalties. Isso, vamos lá. Desde que eu entrei na CBF, uma das missões de cara era a contrato da Nike, né? O contrato da Nike, eu entendi desde que eu entrei e analisei ele, que a gente, do ponto de vista financeiro, ele era bom, mas podia ser muito melhor, até porque ele é um contrato antigo, então ele estava defasado. E do ponto de vista comercial, faltavam algumas coisas, como, por exemplo, o valor de royalty. Mas royalty, eu diria que ele nem é o ponto-chave do contrato, porque os direitos também estavam na mão da Nike. Então, para ficar claro para quem está vendo, não existe loja CBF, né? A gente quer comprar alguma coisa de seleção, você tem que ir ou no site da Nike ou nas lojas parceiras, né? Centauro, enfim, que são as lojas do grupo. Esse direito de loja oficial era da Nike. Então, eu entendia que nisso era importante ser um direito da CBF, porque a CBF aí ela pode fazer uma nova receita vendendo esse direito para um terceiro ou ela mesma operando. Então, a estratégia era melhorar do ponto de vista financeiro, que é o valor anual, e também melhorar os direitos que a gente tinha no contrato. Então, a gente traz de volta os direitos de licenciamento, traz de volta os direitos de licenciamento de loja, além de produtos, e-commerce, tudo isso volta para a mão da CBF. Além da inclusão dos royalties e de premiação por título, que também era algo que não tinha. Então, foi um contrato, de fato, de negociação longa, porque ele não é feito só no Brasil, né? A gente dialoga com a Nike Global, mas, assim, uma sensação muito impactante de realizar esse trabalho, porque ele se tornou o maior contrato de material esportivo de todos os tempos na história do futebol. Então, a seleção brasileira hoje pode bater vamos dizer, o pé no chão para dizer nós temos o melhor contrato já feito por uma marca de material esportivo com a seleção. Então, garante realmente muitas entregas para o Brasil, que é a maior seleção do mundo e merecia. Hoje a CBF pode ter uma loja da CBF, então? Se Pode. quiser, por exemplo. É direito Pode. 100% da CBF. Ela pode abrir a loja, inclusive, no Brasil, quantas quiser, e fora também. É um direito 100% da CBF. Entendi. E quando você estava lá, teve uma polêmica, até depois que o contrato foi fechado, a tal da camisa vermelha, que, assim, passou ainda na gestão do Edinaldo e pegou a nova gestão. Foi uma negociação ali, já tava umas camisas com cores diferentes. Porque eu imagino o seguinte, né, Ellen, a partir do momento que você vai ganhar com venda de camisa, você vai ter que produzir mais camisas, mais modelos de camisas, essas coisas. Então vão ter cores diferentes, vão ter modelos diferentes. Essa camisa vermelha polêmica tava na tua negociação lá ou foi depois? Vamos lá, vamos por partes. Porque é importante ter um preâmbulo. Quando você decide uma coleção, seja de clube ou de seleção, essa coleção é decidida com 18 meses de antecedência. Então já é tomada decisão com muita antecedência, porque se trata de um material com alta qualidade. Então tem muitos testes, compra de insumos e muita importação, então você precisa de um prazo muito longo. Então, por exemplo, eu saí da CBF, a gente já estava aprovando itens de 27, para você ter ideia, ainda no fim de 24. Os passos iniciais de 27.
quando surge a proposta da coleção pela Nike, óbvio, eu não posso dar muito detalhe porque existe cláusula de confidencialidade, mas a Nike traz um conceito. A camisa não era vermelha, eu posso garantir isso. Havia vermelho na camisa, mas a camisa não era vermelha. Então, obviamente, isso, quando vazou através de um site em inglês, salvo engano, e vazou como se fosse uma camisa vermelha. E aí se criou uma narrativa daquelas de, inclusive de senso comum, como o Brasil tem uma camisa que é amarela, que é toda amarela, uma camisa azul, toda azul, tinha uma camisa vermelha, seria toda vermelha. E aí, além disso, se politizou, né? Para variar, que no Brasil até isso se politizou. E eu ainda brincava com o pessoal da Nike, eu dizia assim, óbvio, eu ainda não tinha, minha decisão de sair foi depois, mas eu brincava, se for, me chamo Lene, se sai uma camisa vermelha, vão dizer que eu fiz de sacanagem. Mas, saindo da brincadeira, na realidade, tinha um contexto, né? Em cima de uma história que seria contada, que tinha a ver com o Brasil, tinha toda a relação com o Brasil, mas houve tanta polêmica, tanta mentira envolvida, porque as pessoas vão acrescentando e falando coisas sem nem ter um menor embasamento, e eu imagino que a Nike tenha tomado a decisão de fazer outro modelo, porque não faria sentido ainda insistir com uma polêmica que se criou numa camisa que nem existiu. Então, isso que é pior. Porém, o que eu posso garantir é que sempre foi preservado o que reza o Estatuto da CBF. Obviamente que todas essas coisas de cores diferentes, coisas modernas, vamos dizer assim, conversa com uma geração, que é a geração Z, que é uma aposta muito grande da Nike, e não só da Nike, Adidas, você vê que as coleções migram muito, né, para coisas mais diferentes, e aquele torcedor que é um torcedor mais, vamos dizer assim, clássico, que gosta das coisas mais sóbrias, sempre vai reclamar, mas eu entendo que a coleção da Copa vai agradar gregos e troianos. Então vão ter coisas bem modernas e vão ter coisas bem clássicas. Então acho que a Nike acertou bastante. A camisa atual, particularmente, uma opinião minha eu não gosto muito, porque o escudo no meio, mas é uma opinião minha, né? Um gosto meu, assim, por camisa. Estamos esperando a coleção para a Copa do Mundo, que deve ser lançada logo, né? Deve ser lançada logo, né? Em geral, esse é um lançamento que deve acontecer até março, entre março e abril. Normalmente é o prazo que eles trabalham, né? Agora, eu posso te dizer assim e te antecipar, assim, eu acho que de fato vai agradar os dois lados. O torcedor que gosta da coisa mais tradicional e o torcedor que gosta de algo mais moderno. Então, eu diria que uma das camisas vai ser muito vendida porque tem há mais de 30 anos e a outra camisa vai ser muito vendida porque tem menos de 30 anos. Porque tem estilos diferentes, mas estão lindos os materiais. Eu acho que há muitos anos a Nike não acertava tanto, e a gente vai ter uma Copa de 26 com uniformes muito lindos, muito lindos. Todo mundo com expectativa para março agora, para poder enviar as camisas. Quero agradecer, Lene. Obrigado pela entrevista, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Foi um papo muito legal, a gente podia ficar mais meia hora conversando aqui. E um abraço e obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Estou à disposição e contem com a gente, Fan 94, que a gente está sempre aí disponível para atender vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Bate-bola dessa semana, Lene Franco. Um abraço, até a próxima semana.